participarmos da ceia do Senhor, momento especial, né? Glória a Deus. Abra comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler alguns versículos. Não estava nos nossos planos, mas os planos do Senhor, os pensamentos do Senhor são superiores, né? Que Deus possa falar com liberdade. Aleluia. Um texto bem conhecido, uma interpretação simples, não profundamente teológica, mas prática para a vida dos irmãos. Vamos ler dos versículos 51 até o 58, 1 Coríntios 15 e 51. Diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Podeis assentar, queridos. Um texto conhecido, como eu falei, não vamos aprofundar teologicamente, mas seremos práticos para a nossa vida cotidiana, uma aplicação pessoal. Vamos focar somente no último versículo que nós lemos, mais simples de compreender. Paulo está encerrando aqui o capítulo, falando sobre a ressurreição, sobre assuntos escatológicos, que às vezes até nos geram dúvidas, e há muitas correntes de interpretações por aí. Mas ele finaliza com um conselho, uma aplicação prática para os irmãos. Pensando na volta, no retorno de Cristo, no momento final, mas ele aplica ao presente. Temos os olhos no arrebatamento, mas não podemos nos esquecer que ainda estamos nesta terra. Ainda estamos acordando pela manhã, tendo que trabalhar, tendo que trazer o sustento para os nossos lares. Então os nossos pés precisam estar neste ambiente, bem firmes na rocha. Paulo está dando então um conselho, depois que ele faz esse tratado teológico muito maravilhoso, que eu recomendo que os irmãos aprofundem, estudem. É muito maravilhoso entender a Bíblia Sagrada. Recomendo a Escola Bíblica Dominical, SECOM, EPOS, muito importante. Mas ele traz agora para a realidade do dia a dia, um conselho prático que pode ser uma frase para você lembrar nos momentos de dúvida, de preocupação. Esse texto já tem falado comigo em diversas situações. Inclusive, já compartilhei este versículo para líderes, para obreiros, em situações que, às vezes, a gente, vivendo os altos e baixos, parece que está num vale, parece que está num momento de dificuldade. E agora nós estamos chegando no final de mais um ano, hoje, inclusive, a última ceia deste ano, né? Vamos servir ainda na terça-feira, mas é a última deste ano, depois só em 2026. Então, às vezes, é tempo de nós estarmos repensando a nossa trajetória, um balanço do ano, planejando o próximo ano. Então, esse versículo pode ser uma ajuda para você ao pensar no seu dia a dia, como está a sua vivência diária. Enquanto nós esperamos a glória do arrebatamento, a glória futura, mas os nossos olhos precisam entender a fidelidade do presente, que está acontecendo ao nosso redor, não para temermos, não para nos desesperarmos com as notícias, né, e os rumores que existem por aí,
mas para nós sabermos bem o que nós estamos fazendo, como nós estamos andando, o testemunho que nós estamos dando, porque isso influencia não somente a nossa casa, mas muitos que estão ao nosso redor. Então Paulo, versículo 58, está falando com carinho com os irmãos, né? A sua carta à igreja de Corinto, embora ele tenha momentos de correção, momentos de maior veemência, mas agora, meus irmãos, dou um conselho para vocês: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Embora nós estejamos com os olhos fixos no céu, o nosso trabalho aqui o Senhor também está observando e Ele está acompanhando. Então a primeira parte deste versículo fala sobre sermos firmes. Uma aplicação bem simples para nós compreendermos. Sermos firmes na presença do Senhor. Esta firmeza remete aonde nós plantamos os nossos pés. Qual é a nossa base de sustentação? Aonde nós criamos as nossas raízes. Ora, a Bíblia tem exemplos de pessoas que construíram casas em lugares que não eram boa base. E quando veio as intempéries, a casa ruiu. Do contrário, aquele que seguiu a orientação e firmou bem as suas bases na rocha, não teve problemas quando vieram ventos, tempestades, enchentes. Então, pense comigo como está a sua base hoje, a sua base de convicção de fé, a sua base de experiência com o Senhor. Como estão as nossas bases? Talvez precisamos melhorar, precisamos reforçar. Temos visto inúmeras pessoas, uma infinidade de pessoas que quando chegam diante de um confronto, seja no meio acadêmico, seja no ambiente de trabalho, seja pela influência da cultura ou mesmo alguma perseguição, eles não conseguem ficar firmes, porque não têm uma base bem profunda, bem firmada. Então, o primeiro conselho que eu quero compartilhar com os irmãos, aplicando primeiro à minha vida, é a firmeza. Precisamos estar firmes em Jesus, enraizados em Cristo, ter uma boa base no Senhor. E isso exige a oração, um aprofundamento bíblico, exige ouvir a voz do Senhor, exige que nós nos dediquemos. Não podemos ficar somente de braços cruzados. Precisa este aprofundamento, precisa enraizar-se na rocha que é Cristo. Tantas pessoas têm colocado a sua base, a sua firmeza em tantas coisas. No seu poder aquisitivo. Tem o exemplo bíblico do homem que pensou, né? Não, tenho muitos bens, minha alma, bebe, folga, fica tranquila. E a própria Bíblia complementa, louco, onde está preparado para descansar a sua alma? Como está então a nossa base de fé, a nossa firmeza na rocha? Mateus 7,24 diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós não estamos, às vezes, preparados para o momento ruim. Quando vem a adversidade, nós não queremos que aconteça com ninguém, mas quando vem, porque acontece. Estamos na terra, estamos no ambiente em que acontecerão as aflições, as dificuldades. E quando vem este vento, quando vem esta tempestade, precisamos ter as bases bem solidificadas, bem firmadas. Talvez hoje o Espírito Santo nos convide a renovarmos propósitos de firmeza na rocha que é Cristo. Senhor, a partir de agora eu quero me aprofundar, eu quero me agarrar ainda mais com a rocha genuína. Eu vou tirar tudo aquilo que está tentando enraizar, que não vale a pena, tudo aquilo que não merece a minha atenção, e vou me enraizar em Cristo, aprofundar a minha experiência e a minha comunhão
com o Senhor para ter firmeza. Quando vêm os embates, eu não desisto facilmente. Eu não abandono a minha fé, eu não nego o meu Jesus, eu não vendo-me por qualquer coisa, porque eu tenho firmeza. Eu sei em quem tenho crido. Quando Jó está passando naquele turbilhão de experiências e dúvidas e depressão, ele diz: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Senhor se levantará sobre a terra. É fácil nós falarmos isso quando estamos num momento de tranquilidade, mas é difícil quando as lágrimas estão nos nossos rostos, quando o coração está dolorido, quando alguém está doente ao nosso lado ou partiu para com o Senhor, quando recebe uma notícia desagradável na empresa. É nesses momentos que as nossas bases são testadas, é nesse momento que a estrutura sofre para manter-se de pé, mas se está bem firmado na rocha, não precisa temer. No momento da pandemia, todos nós passamos aqui pela pandemia, graças a Deus, muitos lares sofreram esta ventania e algumas casas não subsistiram. Momento em que estava todo mundo ali junto, alguns fortaleceram a fé nos cultos domésticos, na leitura bíblica, assistindo transmissões de culto, mas outros, a base não estava bem firme e a casa ruiu. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a nós termos a nossa vida firmada em Cristo. Todos os nossos empreendimentos precisam estar bem firmes na rocha que é Cristo. Firme é aquele que não se abala com o vento das circunstâncias. Temos temores, temos preocupações, mas não nos abalamos. Eu lembro-me de uma situação alguns anos atrás, 2018, 2017, passando um vento juntamente com a Janaína e um processo de tratamentos e etc. Mas o Senhor deu aquela paz no coração. E perguntava: como está? Estou tranquilo. Deus está no controle. É o Espírito Santo que dá esta convicção. Sabe aquele peso que tem para você não ser levado com o vento? É o Espírito Santo que comunica esta convicção ao seu ser, ao seu espírito, para que venham os ventos e você não se abale. As pessoas perguntam: e agora o que você vai fazer? Fica tranquilo, Deus está comigo, eu estou firme na presença do meu Deus, e esta luta, este vento vai passar, e eu vou seguir, permanecer. Os apóstolos tiveram diversas experiências como essas, em que no meio da tempestade, as grandes ondas, e eles se desesperavam. O Senhor disse uma vez: homens de pouca fé, estou aqui, estou no barco, fiquem tranquilos. Se Jesus está no nosso barco, está lá na nossa casa, nós ficamos tranquilos, porque estamos firmados e aprofundados na verdadeira rocha. Firme é o que não se abala com o vento das circunstâncias, firme é o que não negocia os seus princípios e não muda conforme a opinião dos outros. Olha como isso é importante desde a tenra idade, os nossos filhos, crianças, adolescentes, terem os valores, o cristianismo bem solidificado nos seus corações, para que não venham mudar de acordo com o ambiente, a influência, o bullying que sofrem, os ataques da cultura, através de todos os meios de comunicação, mas eles se mantêm firmes, porque eles sabem quem é Jesus. Na época em que começava a ler determinadas coisas que não condiziam com a fé, ouvia determinadas programações, ou alguém começava a tirar sarro, fazer chacota da fé, as bases eram testadas. Você já passou por isso? Onde a firmeza é testada, é ali que se vê o valor da base, da firmeza, da fundação, não negociando os seus princípios. Quantas oportunidades para negociar os seus valores, talvez você já passou, mas está aqui, participando da ceia,
porque não negociou, não mudou. Firme é quem sabe em quem ele crê, sabe em quem tem crido, e não se engana, não se perde em meio às lutas, às dificuldades. 2 Timóteo 1:12 diz assim: eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, que teve-nos por fiel, colocando-nos no ministério. Nós sabemos é quem manda na nossa vida, não é o nosso mérito, é o Senhor, é Ele que dá a firmeza, Ele é a nossa base, não é nada nosso, é o Senhor. A firmeza, então, é saber em quem nós devemos confiar. O 12 diz assim: padeço também, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você sabe em quem você crê? Sabe quem é o Senhor Jesus? Ou está esquecendo, está longe as experiências? Às vezes a gente ora e diz: Senhor, me dá novas experiências. Não dá para ficar vivendo da história, daquilo que passou. Não, eu quero novas experiências todos os dias. E assim a firmeza, a base continua profunda em Cristo. O crente verdadeiro, o crente genuíno, ele não é movido pelas suas emoções, ele é movido pela sua convicção, a fé no Senhor. Nós vivemos uma época em que estamos praticamente escravos das emoções e precisamos vigiar muito sobre isso. Mas o segundo conselho, então seja firme, firme em Cristo Jesus. Segundo, constante. Temos firmeza, mas agora é necessário a constância. Alguém que não para na metade do caminho, ele persevera. Ele não é crente somente nos dias bons, aqui em Joinville, né, somente nos dias ensolarados, mas nos dias de chuva também ele é crente. Nos dias nublados, quando o sol brilha, mas quando tem a tempestade, ele permanece fiel, permanece constante na sua caminhada. Nós observamos às vezes, seja na escola dominical, seja em determinados cultos, alguns irmãos com seus cabelos brancos, há tantos anos ali, dando bom testemunho de fidelidade ao Senhor, constante. Não temos como mensurar como é o galardão no céu para essas pessoas, mas é um exemplo para nós. É um exemplo para transformar as nossas vidas e não titubearmos quando vêm as lutas, as intempéries. Romanos 12:11 diz assim: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, e sejam pacientes na tribulação, e perseverai na oração. A perseverança e a constância. Não é oração somente quando nós temos a campanha, mas é todos os dias. Às vezes a gente quer mudar o mundo, vou orar o dia inteiro, vou fazer um jejum aí de vários dias e vou ficar uma tocha. Mas na semana seguinte, esfriou aquele fogo. Não, é melhor nós sermos constantes. Todos os dias ter um encontro com o Senhor, todos os dias ter aquele momento devocional, todos os dias palavras de bênção. Falei hoje à tarde lá no batismo para os irmãos que estão descendo as águas. Todo dia você precisa ter o seu momento com o Senhor. Um grande teólogo disse: eu não tenho coragem de ver a face dos homens, enquanto eu não vejo a face de Deus. Ou seja, ao acordar pela manhã, a primeira coisa, preciso falar com Deus. Preciso agradecer pelo dia, mas preciso pedir força para enfrentar as lutas que o inimigo pode estar ali na esquina me aguardando. Mas se eu falei com o Senhor antes, é uma constância, todos os dias. Assim como nós nos alimentamos todos os dias, fisicamente, alguns mais, outros menos, na vida espiritual também. Precisamos todos os dias. É constante, é contínuo, não começa e para. Alguns anos atrás teve aqui um palestrante representando o pastor Doug Howard Mills, e ele fez uma dinâmica que eu nunca mais esqueci. Nós estávamos entre os obreiros
E ele me colocou à frente dessa carreira de bancos e disse: corre! E eu falei: não dá, tem obstáculos. E ele falou: não pode dar bola para os obstáculos, precisa obedecer e passar por cima. E eu gravei aquilo. Nós não podemos parar quando os obstáculos vêm, nós continuamos, nós perseveramos. O Senhor nos dá esta graça para ultrapassarmos. Então não comece e pare. Vale para esse novo ano que está iniciando. Está com propósito de leitura bíblica? Não pare. Começa e vai até o fim. Está com propósito de orar mais? Não pare. Começa e vai até o fim. E você vai ver a riqueza que vai trazer a sua vida devocional, a sua casa, a sua família. É constante, é todos os dias. Às vezes nós vemos pessoas que anseiam por determinadas posições e avançam com alegria e logo sumiram. Mas aquele que é constante, vai ano, passa ano, ele continua sendo um servo de Deus, um homem cheio da graça, uma mulher de Deus, alguém que é confiável, que todos podem se espelhar. Não avança e para, mas continua firme na jornada. Constante também é aquele que não se deixa esfriar pela própria rotina. Não vai se acostumando com o ambiente sagrado. Olha o que aconteceu com os filhos de Samuel, que se acostumaram com o sagrado, começaram a brincar com as coisas sérias, porque eles estavam ali no ambiente, mas não estavam com o coração naquilo. Nós não podemos ser enganados, entrar nesta frieza e esquecer de colocar o coração nos nossos caminhos. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Quando o povo de Israel voltou para reconstruir a cidade de Jerusalém, os muros, o templo, e foram focar nas suas casas, o Senhor levanta Ageu e diz: olha, apliquem-se aquilo que vocês vieram para fazer, não vão fazer outras coisas, vão fazer o que vocês propuseram no coração. A constância do propósito. Quem entende que Deus é soberano e que trabalha em meio aos processos, uma palavra que está sendo muito utilizada, processo, os processos de Deus. Não um dia confiar, no outro dia duvidar, mas sempre confiando. Às vezes que não enxergamos o sol, sabemos que ele continua lá. Às vezes que parece que o vento está forte, permanecemos até o arrebatamento, que pode acontecer hoje, pode ser em breve. Mas aquele que está constante, aquele que já desenvolveu a sua maturidade espiritual, ele ouvirá o tocar das trombetas, será arrebatado para sempre com Cristo. Seja firme, seja constante naquilo que você faz, e seja sempre abundante. A constância nos leva a uma maturidade espiritual. O constante, ele permanece, mas também precisa fazer com abundância. Não é servir a Deus pela metade, somente um pouquinho, mas o Senhor exige uma entrega total. Não é para molhar somente o tornozelo, os joelhos, é para se aprofundar no rio das águas vivas. Olha como a gente precisa aprender isso para fazer a obra por inteiro, porque quem não entra nesta convicção e se entrega ao chamado, ele nunca consegue desenvolver por completo, porque ele está sempre retendo, ele dá uma mão e para, ele não se entrega. Hoje o Senhor nos convida a nos entregarmos à sua obra totalmente. Se houver alguma partezinha deste corpo, desta mente, deste coração, Senhor, que o Senhor ainda não tomou por completo, hoje eu quero me entregar por inteiro, abundantemente, me derramar na tua obra, na tua seara, com abundância, sem restrições, sem nada trancado. Colossenses 3:23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Às vezes nós não está contra a nossa convicção, o nosso temperamento, e nós não nos entregamos como deveria. E teremos surpresas lá no céu. Que os talentos que foram colocados não foram multiplicados, foram escondidos.
Vamos nos entregar por inteiro. Vamos renovar propósitos dessa noite de nos entregarmos com tudo para a obra do Senhor. Abundante é a pessoa que dá o melhor, mesmo quando ninguém está vendo, aplaudindo, elogiando, ele se entrega, porque tem um que tudo vê. Se entrega à adoração, se entrega na consagração, se entrega na evangelização. O próximo ano é um ano que nós podemos nos entregar totalmente à evangelização, ações evangelísticas em toda a cidade, em todo o estado, e precisamos de mais voluntários. Se entregue. Quando há convocação, seja o primeiro a se lançar à frente como voluntário, dando o melhor, mesmo que não seja lembrado o seu nome. Porque a cultura atual é de exposição, mostrar tudo o que faz, para que todos vejam, para que não seja esquecido. Ora, né? Que não é visto não é lembrado, então expor, né? Mas aqui a palavra nos ensina a nos entregarmos totalmente. Abundantemente é aquele que serve com alegria e não por obrigação. Eu falei uma breve palavra aos voluntários da mídia há poucos dias atrás, e também aos professores da escola dominical, os representantes, sobre a diferença entre o voluntariado comum que está sendo trabalhado e aquele que entende que é um chamado de Deus para a obra. Aquele que traça uma mentalidade de voluntariado como se ele estivesse fazendo um favor para a obra do Senhor, ele espera uma recompensa, ele espera um pagamento, ele espera um reconhecimento. Mas aquele que entende que ele foi chamado para frutificar, ele sabe que ele está servindo ao Senhor, ele está fazendo por alegria, ele entende que já foi pago na cruz do Calvário e ainda tem a vida eterna, então ele se entrega totalmente, e não apenas uma parte esperando um ressarcimento, se entregar com tudo, por inteiro. Entende que trabalhar não é um peso, mas é um privilégio. Quantas vezes nós precisamos ser lembrados disso? Principalmente quando um líder chama a atenção, cobra alguma coisa, dá uma instrução que arde um pouco mais. Precisamos ser lembrados que estamos na obra, estamos no trabalho, estamos fazendo a vontade do Senhor por privilégio e não por peso. O Senhor não quer apenas quantidade, não quer apenas multidões, Ele quer a qualidade. Lembra quando as multidões estavam seguindo ao Senhor e Ele começou a falar, Jesus começou a falar palavras duras, e eles começaram a sair, foram saindo, e aí o Senhor falou para os próprios discípulos: e vocês? Não querem ir embora também? Um deles disse: para onde iremos se só tu tens palavra? Aquele ele estava totalmente entregue à vontade do Senhor, comprometido. Ele não tinha somente seguido enquanto multiplicava os pães e aconteciam as curas. Não, ele se entregou por inteiro, não tem volta. Um texto que falou muito ao meu coração e há alguns anos já tenho meditado nele, é o momento em que Eliseu bota fogo nos aparatos que ele trabalhava para lavrar com os bois, mata os bois. Ele não deixa algo para voltar, ele se entrega ao chamado profético completamente. Ele não deixa um porto para ele voltar, não, ele se entrega. A obra de Deus, a vida cristã é assim. Não tem uma base de incredulidade para voltar, um apego para nós nos retornarmos. Nós nos entregamos para servir por inteiro e para ir até o céu. Aleluia! Então, agir com firmeza, agir com constância e agir de maneira abundante, se entregando com paixão, com ânimo na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ainda tem mais um consolo. Se entregou com abundância, manteve a firmeza, é constante, o trabalho não é vão. Mesmo quando não somos citados, não é observado, quando os méritos, os louros estão ficando para outro, Deus está observando tudo. Ele está vendo as madrugadas que você ora,
Talvez o pastor não saiba, nós não sabemos, mas ele sabe. Os momentos que alguém humilhou, que houve perseguição, que fez o trabalho voluntariamente, e ninguém percebeu. Deus está observando. E tudo que nós fizermos não é em vão. Além de não ser em vão, também não é vão no Senhor, ou seja, Ele recompensa, Ele vai dar o resultado. Hebreus 6:10 diz assim: Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes. Talvez você até se entristeceu em algum momento. Poxa, fiz tanta coisa e não foi reconhecido, parece que ninguém viu. Deus está vendo, Deus está observando tudo. Precisamos manter a nossa fidelidade a Ele, porque Ele está acompanhando, e só Ele sabe mensurar o galardão. Não tem como nós calcularmos, não é algo palpável para a nossa mente racional, mortal, mas está registrado. Deus sabe todas as coisas. Pode que ninguém esteja vendo, mas Deus vê. Isso vale para aquilo que nós fazemos, vale para aquilo também que nós somos tentados a fazer. Deus está vendo, Deus está observando. Talvez ninguém recompense aqui na terra, mas o Senhor anota tudo, o céu observa tudo, tem tudo marcadinho. Pode ser que os frutos não apareçam hoje, mas o galardão está garantido. Como é gratificante, depois de algum tempo, nós encontrarmos alguém que testemunha de algo. Poucos dias atrás, o pastor enviou um testemunho de alguém, postou um stories de um culto e alguém comentou algo que aconteceu há mais de 10 anos atrás. Refrigério para a nossa alma. Às vezes o Senhor não permite que nós saibamos, para não nos ensoberbecermos, mas tem coisa que nós saberemos na glória. O fruto do nosso trabalho está registrado lá. Continue com firmeza, com constância, se entregando com abundância, que o seu trabalho não é inútil, não é vão no Senhor, o resultado final está nas mãos do Senhor. A nossa garantia não está nesta terra. Não é uma aplicação que nós vemos o gráfico dela subindo. Não é um retorno que a gente vê palpavelmente. Embora às vezes o Senhor permita ver o discípulo descendo as águas, vendo alguém que você evangelizou, agora sendo obreiro, sendo batizado. Isso o Senhor permite às vezes, mas algumas coisas não permite. João Batista, é provável que o que o Senhor testemunhou dele nem chegou aos seus ouvidos, porque foi no momento que ele foi levado para ser decapitado. Quando Jesus disse que não havia outro maior do que ele, os discípulos talvez não tiveram tempo de trazer a notícia, mas está registrado. O Senhor às vezes não permite, mas fique tranquilo, que no céu está registrado. Glória a Deus. Quero convidar você para nós ficarmos em pé neste momento. Nós vamos orar, e eu quero orar especificamente junto com você. Eu já gostaria de estar aqui à frente, pedindo para Deus dar graça. Se você vê que precisa mais firmeza, está titubeando, está com os pensamentos volúveis, quero orar junto contigo. A partir de hoje, firmado na rocha, precisa experiências com o Senhor. Eu lembro na juventude as campanhas que aconteciam para que nós tivéssemos experiências reais com o Senhor. Não adianta só um conhecimento teórico, por a experiência do pai, da mãe, não. Firmado na rocha, experiência real com Cristo. Ou talvez você esteja sendo tentado a esfriar, a diminuir na caminhada. Quero te convidar à constância, quero orar para que o Senhor fortaleça o teu ânimo. Se você pensou em desistir de algo que você havia proposto, talvez no início do ano você propôs a ganhar uma alma, a evangelizar o seu vizinho, a fazer uma campanha específica de oração, de consagração, de leitura bíblica, e parou no meio da jornada, vem à frente. Nós vamos orar para que a partir de agora você consiga assumir o compromisso com o Senhor e manter a constância. E o terceiro propósito da oração é para que todos nós nos entreguemos por inteiro. Analisando o ano que está passando, eu entendo que eu poderia ter me doado mais. Oh, meu Deus! Como eu poderia, talvez, ter influenciado mais alguém.
talvez ter sido mais usado, poderia ter orado mais, poderia ter desenvolvido mais os dons, poderia ter se entregado mais à obra. Vem à frente, vamos orar juntos, com este propósito de entrega total, abundantemente se derramar na obra do Senhor, se deixar gastar pelo reino, porque o nosso futuro, o nosso galardão não é aqui, é lá no céu. Nada ficará em dívida, tudo será pago. Para os discípulos o Senhor ainda falou, será pago tudo nessa terra e ainda a vida eterna, né? Mas aqui nós estamos falando mais do galardão nos céus. O trabalho não é vão. Em meio às instabilidades do mundo, vamos renovar esses propósitos de firmeza, de constância, de abundância, porque aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Vamos orar, feche os olhos. Você que está no banco, feche os olhos e faça a sua oração pessoal. Se Deus tocar no teu coração de renovar algum propósito, algum projeto para o finzinho do ano, o próximo ano que está começando, faça propósitos com o Senhor. Meu Deus, estamos agora reunidos, Senhor, pedindo a Tua graça. Ajuda-nos a melhorar. Quando vem as lutas, as dificuldades, em que nos atemorizamos e parece que os gigantes, as ondas são muito grandes, ajuda-nos, Senhor, a lembrar em quem temos crido. Dá-nos experiências que nos solidificam na profundidade do conhecimento, da experiência contigo, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor nos inspirar a fazer propósitos, que possamos seguir até o fim, sem desistir, sem titubear, sem abandonar a causa, a jornada, mas prosseguindo avante, em frente, dando rendimento para o teu reino, Senhor. Ajuda-nos a nos entregarmos mais. Como poderíamos ser mais avivados? Como poderíamos fazer uma diferença maior nesta cidade? Como poderíamos ter espalhado mais o fogo nesta cidade, neste ano que está encerrando? Quantas almas talvez poderíamos ter alcançado, se tivéssemos nos entregado mais? Ajuda-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, insiste conosco, Espírito Santo, para nos entregarmos sem ressalvas, sem travas, para que a Tua obra seja completa. Tudo que tens para realizar nesta cidade através de nós se cumpra, e não fique para outras pessoas aguardando outros serem levantados. Usa a mim, usa o meu irmão, usa este homem, esta mulher, este obreiro, este jovem, este adolescente, lá onde o Senhor já tem plantado, para ganhar almas, para evangelizar, para testificar do teu amor. E dá-nos esta convicção, esta tranquilidade na alma, de que tudo está diante de ti, tudo tu estás vendo, observando, tudo diante do Senhor. A tua palavra esconde